comunidade cristã. No meio do caminho, ele é apanhado por uma grande tempestade de neve. E ali, no meio daquela nevasca, ele busca abrigo numa pequena igreja metodista, que estava prestes a começar um culto. Nesse culto havia 15 irmãos e a nevasca tinha sido tão grande que nem mesmo o pastor tinha conseguido chegar. Então, um dos irmãos que estavam lá, um senhor simples, alto, magro, provavelmente deveria ser um sapateiro ou alfaiate, ele se levanta e ele começa a pregar. Aquele homem, devido à sua simplicidade, ele não tinha muito o que falar, ele não sabia muito como fazer uma pregação como nós conhecemos. Então, este homem, ele lê simplesmente um versículo. O versículo é Isaías 44, versículo 22. Isaías 44, 22, a primeira parte, e o texto fala: olhai para mim e sejais salvos, vocês, todos os confins da terra. Aquele homem então lê aquele texto e ele começa a explicar de forma repetitiva. A pregação não foi longa, talvez aproximadamente 10 minutos, mas ele repetia para todas as pessoas a todo instante: olhem para Jesus, olhem para Jesus. Então aquele senhor que não tinha muito o que falar, ele olhou para aquele jovem que estava ali apenas por causa, fugindo do frio de uma nevasca. Ele olha para aquele jovem e fala o seguinte: jovem, olhe para Jesus Cristo. Olhe, olhe, olhe. Você não tem nada, você não tem que fazer nada além de olhar e viver. Aquele jovem então fica assombrado com aquele texto e, por fim, naquele momento, tem um encontro genuíno com Cristo. Essa história que eu contei para vocês é a história da conversão de um homem chamado Charles Spurgeon. Ele também é conhecido como o príncipe dos pregadores e é um dos maiores pregadores dos últimos séculos. Essa história que eu contei para vocês, ela ilustra um importante princípio bíblico. Deus não precisa de sabedoria humana e linguagem ostensiva para produzir salvação. Quando eu digo linguagem ostensiva, é uma linguagem que gera orgulho, uma linguagem bonita. O Senhor, ele não precisa de nada disso. Na verdade, a sua verdade, quando pregada de forma fiel, é suficiente para que ela produza os planos que o Senhor deseja que ela produza. Hoje, pessoal, terminando o Outubro Missionário, o texto que nós estudaremos hoje nos fará refletir sobre a importância de fato, crer e confiar numa simples mensagem. E mesmo que essa simples mensagem pareça louca aos olhos do mundo, de fato nós devemos confiar nela. O Evangelho, em sua essência, é simples e louco. Contudo, por causa de Deus, devemos confiar nesta preciosa mensagem, capaz de salvar todos aqueles que o Senhor chamou. Afinal, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. O texto, pessoal, que nós iremos estudar hoje está na carta de Paulo aos Coríntios, a sua primeira carta, que nós temos acesso a ela. Abram lá, 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler daqui a pouco, a partir do versículo 10, mas antes eu queria um pouco contextualizar vocês dentro desse texto que nós vamos estudar. Então, a carta de 1 Coríntios é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele havia sido responsável pela plantação dessa igreja e ele fez isso durante a sua segunda viagem missionária. A cidade de Corinto era uma importante cidade romana. Na verdade, há séculos, desde a época dourada de Atenas, aproximadamente no 5º século antes de Cristo, Corinto é uma cidade importante e estratégica cidade. Contudo, ela foi conquistada e destruída pelos romanos no ano 150 anos de Cristo. Por 100 anos ela ficou um pouco jogada, mas depois desses 100 anos ela voltou a ser reconstruída pelo imperador Júlio César no ano 44 anos de Cristo. Afinal, não tinha como ser diferente. Corinto era uma cidade de posição estratégica que várias rotas comerciais passavam por meio dela. Então era uma importante cidade. Então o Império Romano a reconstrói, Júlio César, e aquela cidade começa a crescer muito rapidamente. Então nos dias de Paulo, Corinto é uma cidade grande, próspera e plural. Diante disso, com tanto dinheiro que circulava naquela cidade, a grande população e um grande fluxo de pessoas, Corinto então se torna uma cidade propícia para a prostituição e idolatria. Na verdade, provavelmente, muitos dos irmãos dessa igreja de Corinto, eles eram envolvidos antes da sua conversão com muitos desses pecados. Tanto que alguns pecados continuaram, mesmo depois da conversão. E aí a gente vê isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui rapidamente. Paulo fala o seguinte: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Paulo fala essa lista de coisas, um monte de desgraça, e ele diz, alguns de vocês eram assim. Então aquela igreja de Corinto era formada por pessoas convertidas, mas por pessoas que provavelmente nós nem gostaríamos de estar pregando para aquelas pessoas. Porém, o Senhor, com uma mensagem magnífica e simples, o Senhor salvou aquelas pessoas. Então, lá em Atos 18, a partir do versículo 1 até o versículo 23, Lucas, então, ele vai contar em Atos como foi o processo da plantação desta igreja. E é muito interessante ver lá em Atos, e ele vai falar também em 1 Coríntios, aqui Paulo, como foi esse processo. E aí a gente vê que lá na sua segunda viagem missionária, Paulo, ele chega até essa cidade, e ele começou lá na cidade exercendo a sua profissão de fazedor de tendas, mas aos sábados ele ia nas sinagogas e ele ficava persuadindo judeus e gregos, ensinando que Jesus é o Cristo. Foi, por exemplo, em Corinto, que nós vemos que, juntando-se com Priscila e Áquila, Paulo chamou e discipulou aquele casal, ajudando aqueles que em breve seriam seus companheiros também de ministério. Mas depois de um tempo, Paulo ele começou a ser rejeitado pela maioria dos judeus que frequentavam a sinagoga. Paulo, então, ele parte para pregar para os gentios, e foi entre os gentios da cidade de Corinto que tivemos os maiores números de conversões. E ali o texto fala que Paulo passou bastante tempo em Corinto, ensinando entre eles a palavra de Deus. Creio que foi um dos locais que Paulo mais passou tempo ensinando. Ele passou muito tempo ensinando. Então aqui a carta de 1 Coríntios é a segunda carta de Paulo, a quem tudo indica, mas aí o que aconteceu foi que depois que ele plantou essa igreja, ele precisou se retirar, ele foi seguir o seu ministério, anunciando, evangelizando em outros locais, e a partir do momento que ele fez isso, alguns problemas começaram a se acumular naquela igreja, começou a surgir muitos problemas. Então Paulo, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, então abordando o problema sobre a associação dos crentes com crentes infiéis, algo que Paulo ele condena. Essa carta, ela não faz parte do cânon do Novo Testamento porque Deus não quis, e assim nós não temos mais acesso a ela. Essa carta que nós estamos aqui, aberta diante de vocês, a de 1 Coríntios, na verdade é como se fosse uma segunda carta de Paulo que ele escreveu a Coríntios. Então, nesta carta, Paulo aborda muitos problemas que estavam acontecendo naquela igreja. De fato, Corinto era uma igreja que bem problemática. Então, ele começa a abordar os problemas. Aquela igreja está com problema com Paulo, está com problema entre eles, está com problema nos rituais que deveriam ser feitos, no sacramento, está com problema entre eles, estão de muitas formas diferentes, problemas doutrinários. Tem dentro dessa carta aqui, que tem dentro dessa igreja, e Paulo está abordando este problema. Então, essa carta é usada por Paulo para abordar esses problemas. A seção que nós vamos ficar, na verdade, do versículo 10, que eu queria ler, 10 até o versículo 25, na verdade, está dentro de uma seção maior, que começa do versículo 10 até o final do capítulo 4. Essa aqui é a maior seção da carta de Coríntios, que fala sobre um dos problemas que estava acontecendo dentro daquela igreja. O problema era partidarismo, divisão. Aqueles irmãos, por causa das suas lideranças, não por causa da liderança, mas aqueles irmãos, por culpa da carnalidade de seus corações, eles estavam olhando para as suas lideranças e tentando enxergar nessas lideranças um tipo de sabedoria que fazia com que eles preferissem um tipo de liderança ou uma liderança em detrimento de outra. Então, esse partidarismo está acontecendo aqui entre os líderes daquela igreja, ou no caso aqui Paulo, o plantador. Então a gente vê no versículo 12 que eles dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E a gente vê aqui, a gente consegue entender que isso aqui é provavelmente por causa de uma sabedoria que eles estavam procurando. Aqui não é uma divisão que é promovida ou incentivada pelos líderes dessa igreja. De fato, este não era o ponto de Paulo. Aqui os líderes não estão querendo essa atenção da igreja. Na verdade, é por culpa da carnalidade desta igreja que eles estavam olhando para os seus líderes e preferindo um em detrimento do outro. E aqui Paulo ele vai de forma plena e ampla condenar tudo isso ao decorrer desses praticamente 4 capítulos, certo?
Então vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 25. E a palavra do Senhor fala o seguinte: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graça a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai bendito, estamos mais uma vez aqui para poder adorar o Senhor. Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós, eu peço que a partir desta palavra, o Senhor possa emanar poder, Senhor, convencendo os nossos corações das verdades que aqui estão. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, de fato, a crer de verdade no poder do Evangelho. Uma mensagem simples e que aos olhos do mundo louca, mas que de fato ela é poderosa, Senhor, para salvar aqueles que creem, porque assim o Senhor deseja. É o Teu poder quem salva por meio do Evangelho. Te agradeço, Pai, por esse texto bíblico. Peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a aprender, tirar essas lições daqui, tiramos, e colocarmos profundamente em nosso coração por meio da ajuda do Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos ajude. Peço que o Senhor não permita que nada atrapalhe este momento, que a Tua palavra, ela não volte vazia para Ti. E ela não voltará, Senhor, porque o Senhor falou que a Tua palavra não voltaria para Ti vazia. Que o Senhor gere frutos no meu coração e no coração de cada um daqueles que aqui estão. E se tem alguém aqui, Senhor, que ainda não confessou Jesus, que o Senhor possa abrir os seus olhos, possa dilatar seus corações, ajudá-los a enxergar Cristo e entender a loucura do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, Pai, neste momento, em nome de Cristo. Amém. Então, conforme já expliquei, o contexto maior desse texto é a divisão carnal que está ocorrendo na igreja de Corinto. Vemos isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 e 12. Paulo fala: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então está tendo essa divisão aqui dentro dessa igreja, e aí Paulo ele está abordando essa divisão, esse problema, né? Mas afinal eu queria perguntar para vocês, o que será que motivou essa divisão na igreja de Corinto? Essa pergunta é importante porque o texto que lemos e que vamos estudar hoje, ele está dentro da argumentação de Paulo para tratar deste problema. Ao que tudo indica, esse partidarismo entre os coríntios foi acarretado por causa de alguns costumes gregos na época. Não era incomum nas cidades helênicas encontrar filósofos itinerantes que prezavam por seus discursos acima de tudo. Na verdade, em muitos momentos, eles não se importavam em nada que não seja o conteúdo dos seus discursos, apenas com a forma. Eles não se importavam
Perdão, eles não se importavam com o conteúdo, eles se importavam apenas com a forma. É como nós vemos hoje, por exemplo, muitas músicas cristãs, que elas possuem melodias lindas, mas elas são totalmente vazias de letra, de significado. Diante disso, ao que tudo indica, aqueles irmãos, eles estavam seguindo essa tendência helênica que eles tinham sido criados, que eles conheciam há muito tempo. Então, eles estavam comparando os seus mestres, aqueles que haviam os ensinado, e eles estavam começando a julgar o nível de sabedoria de cada um deles. Eles deviam olhar para Apolo, por exemplo, um judeu de Alexandria, e ver, rapaz, que homem sábio, que homem com as palavras bonitas, e ele olhava depois para Cefas, meu Deus, foi o líder dos apóstolos, ele conheceu Jesus, mas ele negou Jesus, viu? Eu não sou de Cefas, não, eu sou de Apolo. E aí eles viam Paulo, um homem com uma mensagem simples de um Cristo que morreu e ressuscitou, segundo as Escrituras. Um homem que vive sempre sendo ignorado, humilhado, preso e torturado. Tudo isso estava gerando neles um certo partidarismo. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, e eles foram então se dividindo por causa disso. Este problema aqui, pessoal, é grave. Esses homens, eles estão errando porque eles estão olhando a mensagem. Eles, ao invés de olharem a mensagem e o Deus a quem a mensagem pertence, eles estão olhando simplesmente para a forma do que é falado e a sabedoria humana por trás daquilo. E como se já não fosse suficiente, eles utilizam isso para gerar critérios e assim terem um líder em preferência do outro e ali causarem uma divisão na igreja. Então o problema, a essência do problema que Paulo está tratando aqui é este. Então, em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 1, eu quero olhar especialmente do versículo 17 ao versículo 20, faz parte de uma das sessões de argumentação que Paulo utiliza para combater este problema. Então aqui nessa parte, Paulo ele começa argumentando acerca de como foi o processo da plantação da igreja em Corinto, mostrando que ela não foi plantada em sabedoria humana, como agora eles estão valorizando ao ponto de causar divisão. Na verdade, a plantação desta igreja se deu por um Paulo que pregava uma mensagem simples. Aqui Paulo ele está utilizando como um discurso de autoridades, está mostrando o absurdo que é aquele pensamento deles. Paulo está mostrando, vocês agora estão aí procurando sabedoria humana para dizer que preferem um líder em detrimento de outro, mas vocês não conseguem lembrar de como foi o processo da plantação, de como foi o processo, aquilo que eu fiz quando eu estava aí no meio de vocês. É engraçado porque em muitos textos das Escrituras Sagradas nós vemos um pouco de como foi a pregação de Paulo aqui para poder plantar essa igreja. Em Atos 18 é dito por Lucas simplesmente que Paulo ensinava que Jesus é o Cristo. É simplesmente falado isso. Paulo ensinava que Jesus é o Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 2, no capítulo seguinte, ele fala o seguinte, no versículo 2, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Mais uma vez, ele está mostrando como foi a pregação deles. E em 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4, ele também vai falar da mensagem que ele trouxe para plantar aquela igreja, e ele diz assim, o que eu entreguei para vocês é o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas. O ponto de Paulo aqui é mostrar que a simples mensagem do Evangelho, uma mensagem que aos olhos do mundo é totalmente louca, foi o que Deus utilizou para plantar esta igreja e salvar os que creem. Diante disso, como podem aqueles irmãos, como podem eles então olharem para essa mensagem e ficarem simplesmente pensando em termos de sabedoria humana, ou uma linguagem mais bonita, ou uma argumentação melhor, que um fez melhor do que o outro, e assim eles gerarem divisão dentro da igreja. Isso aqui é um grande absurdo. Paulo, então, ele utiliza isso daqui para combater. Diante disso, nós temos o versículo 17. O versículo 17 fala o seguinte: afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Aqui, esse afinal, a primeira palavra, ela faz referência ao fato de Paulo ter batizado poucos em Corintos. Com certeza, se Paulo tivesse batizado mais deles, geraria ainda mais divisão. E aí os batizados por Paulo seriam provavelmente do grupo de Paulo, os batizados por Apolo seriam do grupo de Apolo, e por aí vai. Contudo, ele fala que, afinal, o Senhor não tinha o enviado para batizar, mas
para pregar o evangelho. É fantástico perceber o quanto Paulo ele tinha consciência da sua missão. Sendo o grande servo de Deus que ele é, de fato, ele sabia o porquê ele tinha sido chamado. Ele não foi chamado para batizar, não era uma prioridade para Paulo, assim como era a prioridade de poder evangelizar, que foi o que Jesus o pediu para fazer. Diante disso, pessoal, diante desse texto, desse contexto que foi apresentado, eu queria que a gente tirasse 3 lições acerca do evangelho que todos nós precisamos aprender. A primeira lição que eu queria tirar é que o evangelho é uma simples mensagem acerca de Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Nesse texto, argumentando sobre a loucura e o poder do evangelho, no versículo 23, Paulo resume a sua pregação em nós pregamos o Cristo crucificado. Mais uma vez, não é apenas nesse texto que nós encontramos a simplicidade da pregação de Paulo dentro dessa igreja. Como ele já havia falado, como já falamos aqui em 1 Coríntios 2:2, ele fala que nada decidiu saber entre eles, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Em 1 Coríntios 15:3 e 4, ele diz que entrega o que ele tinha recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras Sagradas. A mensagem do Evangelho, pessoal, é uma mensagem simples, mas totalmente centrada em Cristo e na sua morte e ressurreição. Não à toa, nós temos 4 livros nas Escrituras Sagradas chamadas de Evangelhos. Livros estes que possuem um personagem principal e uma narrativa. Cristo Jesus é o personagem principal dos evangelhos. E a narrativa é a sua obra nessa terra. E, em especial, os evangelhos eles dão destaque para a última semana da vida de Jesus, que fala sobre os seus últimos ensinos, a sua morte de cruz e a sua ressurreição. O evangelho, então, não é para ser uma mensagem complicada. É uma mensagem simples, é uma mensagem fácil de ser entendida. A mensagem do evangelho não é algo que apenas aqueles que são PhD ou tiverem os maiores níveis de escolaridade poderiam entender. Você não precisa de um PhD para conseguir decodificar na sua cabeça e na sua fala as informações acerca de Cristo, a sua pessoa e a sua obra. O Evangelho é uma mensagem simples, centrada em Cristo, na sua pessoa e na sua obra. Diante disso, pessoal, eu gostaria de fazer 2 perguntas para vocês. Primeiro, se você tem pregado o Evangelho, Cristo tem sido o cerne da sua pregação? Infelizmente, numa luta por relevância, às vezes, ao falar de Jesus, focamos em outras coisas e, por fim, não apresentamos o Evangelho. Afinal, muitas vezes, nós precisamos dar para o mundo aquilo que o mundo quer ouvir, né? Sabedoria, sabedoria. Falar de um Cristo crucificado? Não. Vamos falar de outras coisas que têm a ver com a igreja, muitas vezes, coisas muitas vezes até boas, mas coisas que são mais palatáveis para que as pessoas consigam entender e talvez não nos rejeitem de imediato. Falamos muito facilmente sobre os nossos pastores, sobre a saúde da nossa igreja, do quanto tem sido proveitoso o grupo de família. Falamos da importância de ter um candidato cristão no poder, governando uma cidade. Falamos da importância de William Carey para o movimento moderno de missões, falamos da importância de ter uma hermenêutica saudável, mas não falamos de Cristo. Muitas vezes, ao pregar, nós falamos de muitas outras coisas, mas não de Cristo. No final, estamos muitas vezes numa busca por relevância. Queremos ser ouvidos, queremos ser ouvidos. Uma vez estava conversando com um professor espírita, estava pregando o evangelho para ele, e ele disse que ele foi dar umas palestras na Europa e ele disse: eu não posso falar de Jesus na Europa. As pessoas estão de saco cheio. Elas não querem mais ouvir de Jesus. Talvez, se nós fôssemos para lá, tentaríamos pensar: rapaz, nós temos que falar de Jesus para esse povo, mas eu vou falar de Jesus sem falar de Jesus para eles não perceberem que eu estou falando de Jesus. Não tem como. Jesus é o cerne do Evangelho. Você precisa falar de Cristo, a sua obra e a sua pessoa. Muitas vezes nós também, ao testemunhar, temos a nós mesmos como centro. Esse é outro erro que normalmente nós cometemos ao tentar evangelizar as outras pessoas. De fato, Jesus ele nos mandou evangelizar em Atos 1:8. Isso é muito claro. Contudo, o nosso testemunho ele deve ser um gancho para algo muito maior, que é o próprio Cristo. Afinal, Jesus, em Atos 1:8, nos chamou para sermos
suas testemunhas, não para falarmos de nós mesmos. Tantas vezes nós ouvimos pessoas dando testemunhos. Elas vão testemunhar de Jesus e no final o nome de Jesus não é nem citado. É simplesmente a sua própria vida, aquilo que ele fez, aquilo que ele deixou de fazer. Infelizmente, por mais que nós possamos utilizar aquilo que Deus fez em nossas vidas para de alguma forma servir como um gancho e assim falar de Cristo, nós não podemos achar que aquilo que aconteceu em nossas vidas é o centro. Aquilo que aconteceu na minha vida não salva ninguém. Cristo pode salvar. Cristo pode salvar. Esta mensagem pode salvar. Então, Cristo e a mensagem do Evangelho deve ser o centro. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se você não tem pregado o Evangelho, qual tem sido a sua desculpa? Eu espero que esse outubro missionário tenha sido suficiente para acabar com todas as nossas desculpas. Contudo, que pregar o Evangelho é algo difícil, não pode ser mais uma dessas desculpas. Você é totalmente incapaz de falar de um Cristo que, segundo as Escrituras, foi crucificado pelos nossos pecados e que, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É tão difícil assim, porque muitas vezes é o que a gente utiliza, né? Não sei como falar. Aqui nós temos exemplo de Paulo que plantou uma igreja com essa simples mensagem. Não quero aqui falar em si sobre a plantação da igreja. Não tem como plantar a igreja sem evangelismo. Mas o foco aqui não é em si a plantação de igreja. É numa mensagem simples, capaz de salvar pessoas que creem por meio do poder de Deus. A segunda coisa que eu quero que a gente preste atenção nesse texto é que o evangelho deve ser pregado por pessoas que entendem a sua missão. É muito legal perceber que o entendimento do porquê ele havia sido chamado, aqui o apóstolo Paulo, molda a sua vida. Ainda que Paulo pudesse e devesse batizar, ele sabia que o foco principal do seu ministério era evangelizar. No versículo 17 ele diz: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Paulo, desde a sua conversão, ele sabia que Deus havia o chamado para levar o nome de Jesus para os gentios e reis, conforme Atos 9, 15 e 16, bem ali, logo após ele ver Jesus ao caminho de Damasco. E ali Paulo, mesmo então aqui, já fazendo muitos anos desde esse encontro, Paulo, ele não esqueceu dessas coisas. Aqui ele não foi rebelde, não foi leviano com aquilo que Jesus havia pedido dele. Ele não se fez de doido. O que Paulo faz então, entendendo aquilo por qual Jesus havia o chamado? Ele obedece. Paulo então, ele evangeliza. Ele cumpre o seu ministério de levar o nome de Jesus para os gentios e reis, evangelizando. Contudo, muitas vezes nós olhamos para o chamado sobrenatural de Paulo e a singularidade do seu ministério apostólico, e às vezes nós acreditamos que esse peso de pregar o evangelho é algo restrito apenas a Paulo. Não, Paulo, ele pregava tanto o evangelho assim porque ele viu Jesus, ele era um apóstolo, ele foi comissionado ali direto pelo próprio Cristo. Isso daí, pessoal, não é verdade. Apesar dos pesos extras que de fato haviam sobre Paulo, sobre todos nós cristãos pesa a responsabilidade de anunciar o evangelho para todas as pessoas. Isso aí não é coisa de missionário ou de pastor. Isso é responsabilidade de todo aquele que invoca o nome do Senhor. Não à toa a ordem dada por Jesus em Marcos 16, 15 é: vão e pregue o evangelho a toda criatura. E nós não podemos restringir a ordem de Jesus a apenas alguns momentos. Essa ordem deve ser cumprida sempre. Jesus chamou cada um daqueles que aqui estão, se são de fato filhos de Deus, a evangelizarem, a pregar o evangelho a toda criatura. Isso é um chamado para todo mundo. Não é o chamado de um missionário, não é em si um chamado de um pastor, é um chamado de todo aquele que confessa o nome de Jesus. Diante disso, pessoal, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês entendem o que Deus espera de vocês. E aí eu queria perguntar, qual tem sido as nossas desculpas para não evangelizar? Muitas vezes nós temos duas desculpas que são muito boas. Eu creio que muitas vezes nós fazemos isso aqui na Planalto. Uma primeira desculpa é que nós olhamos para as pessoas qualificadas para essa função.
Talvez olhemos para o povo que está lá no grupo do WhatsApp do Ministério em Baixa Grande, ou do Ministério em Capistrano, ou talvez olhemos para os pastores ou os missionários, pensando, rapaz, eu oferto todo mês para missões, esse dinheiro vai para os missionários, ou seja, indiretamente eu estou pregando o evangelho a toda criatura, eu estou cumprindo. A verdade, pessoal, é que nós devemos evangelizar. Isso aqui não é algo restrito a um determinado grupo de pessoas que são mais qualificadas do que as outras para cumprir o chamado de Cristo. O Senhor pediu para todos nós evangelizarmos. Todos nós evangelizarmos. Nós não podemos ficar dando desculpa e transferindo a nossa responsabilidade para as outras pessoas. É uma responsabilidade, cada pessoa que aqui está, se é de fato um filho do Senhor Deus, evangelizar. E outra desculpa que muitas vezes nós damos para não evangelizar é: nós já temos momentos específicos para isso. Aqui, quando eu quero colocar desculpa para não evangelizar, vou melhor colocar como desculpas para evangelizar apenas em alguns momentos. Muitas vezes nós também fazemos isso. Nós, às vezes, criamos algumas estruturas boas. Tivemos ontem, por exemplo, toda a ação social aqui relacionada ao PESC, todo o que foi feito de manhã ou de tarde, quantas oportunidades não foram criadas para podermos evangelizar pessoas descrentes que vieram para cá, e ao invés de... E aí a gente olha para essas oportunidades e dizemos, eu vou aproveitá-las, mas amanhã é segunda. Eu faço isso no Outubro Missionário. Rapaz, quando o pessoal organizar uma ação social do PESC lá em Baixa Grande, eu vou evangelizar todo mundo, mas no meu trabalho, não. Mas eu estou evangelizando, eu estou lá em Capistrano, eu estou lá em Baixa Grande, eu estou no PESC evangelizando, lá eu evangelizo muito. Às vezes nós olhamos para alguns momentos específicos e limitamos aquilo que o Senhor pediu para nós fazermos apenas aqueles momentos. Essas estruturas que são criadas aqui de forma muito sábia pela liderança da nossa igreja, elas de fato devem nos ajudar. Elas são plataformas para que nós cumpramos aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Mas elas não podem ser todo o centro da nossa atenção. Eu não só amo, você não deve apenas amar o seu irmão no grupo de família. Você deve fazer isso enquanto você respirar. Você deve estar amando os seus irmãos enquanto você estiver nessa terra. Evangelizar, então, não é algo que nós fazemos quando temos um evento para isso. É algo que devemos fazer cotidianamente, todos os dias. Faz parte daquilo que Deus espera que a gente faça. Eu fico pensando se um dia nós poderíamos chegar diante de Deus e falar assim para o Senhor: Senhor, eu havia entendido que eu só precisava ser puro uma vez por semana. Os outros dias eu podia fazer o que eu quisesse, mas uma vez por semana eu precisava ser puro. Não adiantaria de nada. O Senhor não chamou para a gente ser puro ou fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, um dia por semana, ou talvez 6 dias por semana, em um dia da liberdade. Isso é algo que nós fazemos todos os dias, em todos os momentos. Evangelizar da mesma forma. Falar de Jesus, cumprir aquilo que Jesus pediu para a gente fazer, é algo que devemos fazer todos os dias, cotidianamente. Porque foi para isso que nós fomos também chamados. A ordem do Senhor Jesus é clara. Paulo entendia isso. Ele consegue falar: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Paulo sabia daquilo que Jesus havia pedido para ele fazer. E ele não tirava folga daquilo que Jesus o pediu para fazer. Enquanto ele esteve nessa terra respirando, ele cumpriu a sua missão. Jesus nos chamou para poder anunciar o seu nome, pregar o seu evangelho. A gente não deve ter folga nisso. Devemos fazer isso de forma consistente, consciente, rotineiramente. Rotineiramente. Temos que entender que o Senhor nos chamou e assim fazer com zelo. A terceira coisa que eu queria que a gente destacasse desse texto é que o evangelho, ele é louco e poderoso. Em mais de um momento nesse texto, Paulo mostra que o evangelho, ele é uma loucura. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 25 para vocês perceberem quantas vezes Paulo fala isso. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo?
Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Paulo aqui, ele cita diretamente, ele fala várias vezes aqui diretamente, para deixar bem claro que de fato o evangelho é uma loucura. Mostrar a loucura da postura. Paulo cita isso diretamente para mostrar a loucura da postura que os coríntios estavam adotando ao ficar olhando para a sabedoria no ensino de seus líderes e assim gerar partidarismo. O argumento aqui de Paulo, mais uma vez, é que ele estava combatendo aquele partidarismo dentro daquela igreja. Então ele mostra então que o evangelho é uma mensagem louca aos olhos deste mundo. Como então eles poderiam estar buscando sabedoria de palavras e uma linguagem de ostentação para poder usar como critério para gerar divisão dentro da igreja? O evangelho, ele é uma mensagem louca. É uma mensagem louca. É isso mesmo. Aos olhos dos homens, o evangelho é uma loucura. É uma loucura. Uma mensagem de um homem nascido de uma virgem numa insignificante cidade, de uma insignificante província romana que sem riquezas e status, mas com o poder de Deus e a presença de Deus, começa a ensinar homens e mulheres simples e após anos de ensino é rejeitado pelo seu povo ao ponto de receber a pior de todas as mortes conhecidas e depois de morto ressuscita ao terceiro dia. Pessoal, esse tipo de mensagem é uma mensagem louca. É uma mensagem louca. Não é isto que o mundo ele quer ouvir. Muitas vezes nós ouvimos o evangelho, ouvimos acerca de Cristo e, por sermos crentes, devemos se maravilhar diante dessa mensagem. Mas imagina falar isso para um descrente. Uma pessoa que não conhece nada de Jesus, você dizer a história de Cristo, a sua pessoa, acerca da sua pessoa, acerca do seu ministério, as pessoas vão olhar para você e falar, tu é doido? Tu crê nisso daí mesmo? É de verdade mesmo? É sério mesmo? Tu crê nisso? É uma grande loucura, pessoal. É uma grande loucura. Tanto que não era isso que os judeus eles queriam ouvir. Os gregos não queriam ouvir sobre isso. Os judeus, na verdade, eles queriam sinais. É o que ele vai falar um pouco mais na frente. Os judeus, eles querem sinais, na mesma época, da mesma forma como foi em Cristo. E os gregos, eles querem sabedoria. De fato, o evangelho é uma loucura. Pessoal, o evangelho ser uma loucura e Deus salvar por meio deste louco evangelho não é uma falha no plano de Deus. Não, 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 não. Citando Isaías 29, 14, é o texto que ele cita aqui no versículo 19, Paulo deixa bem claro que isso faz parte do plano de Deus. Os sábios serão envergonhados e a sabedoria dos inteligentes será aniquilada. Ninguém vai poder se gloriar diante de Deus. Os que foram salvos serão salvos por uma mensagem simples e louca. A loucura de Deus é o que fala no versículo 25. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A glória da salvação, ela pertence a Deus. Ela pertence ao Senhor. Algumas pessoas, elas não creem no evangelho porque elas dizem que querem encontrar uma mensagem mais cheia de sabedoria para poder crer, mas de um nazareno, de um homem que nasceu numa pequena cidade ali naquela região, que era uma pequena região do Império Romano, este homem não precisa de algo mais bonito, algo mais imponente. Você quer encontrar uma mensagem cheia de sabedoria e de ostentação de linguagem para poder crer? Eu lamento por você. Não dá para você. Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós devemos se alegrar e se contentar com a sabedoria de Deus demonstrada no Evangelho. Se não for assim, não dá para gente. O Evangelho é uma mensagem louca para que a glória da salvação pertença a Deus. É uma mensagem que o mundo vai rejeitar, mas não importa. É assim que o Senhor escolheu para salvar os homens. Não importa o quanto tentem nos negar.
Diante disso, eu queria tirar algumas lições também, algumas aplicações para nós desse texto. Primeiro, queria fazer uma pergunta para vocês. Aqui já aconteceu muito no meu coração. Ao evangelizar, a mensagem que a mensagem do evangelho para você já pareceu ser insuficiente? Em um momento você já parou para pensar, rapaz, eu vou evangelizar essa pessoa? Mas sério que eu preciso só falar de Jesus? Sua morte, sua ressurreição, seu ministério, a sua vida, só isso mesmo? Só isso? Às vezes eu acho que a gente chega até mesmo ao ponto de questionar, rapaz, que Deus tão sábio é esse? É só isso? É só isso que eu preciso fazer? Muitas vezes, pessoal, mesmo que nós não deixamos com que isso seja audível, nós cremos que o evangelho é insuficiente. Mas a verdade é que o evangelho é suficientemente poderoso para salvar os homens. Em toda a sua simplicidade e loucura, o evangelho é plenamente capaz de salvar os homens. Romanos 1, versículo 16, Paulo fala: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego." E a gente vê mais uma vez esse evangelho em ação. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 e 23. Ele fala mais uma vez, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Pessoal, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Ao apresentarmos a mensagem do evangelho para os homens, nós temos que entender que nós devemos estar apresentando Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, e que isso é suficiente para salvar os homens. Nós não podemos em nenhum momento brincar com isso. Deus pode salvar por meio do Evangelho. Não se curvemos, então, diante da incredulidade do nosso coração e do desejo do mundo de ouvir sabedoria humana. A mensagem do Evangelho, em toda sua loucura, é capaz de salvar os homens. Não por causa dos homens, mas por causa do Deus que deseja salvar. O Evangelho é plenamente capaz de salvar os homens. Deus salva por meio do ouvir do Evangelho. Que a gente não sucumba diante da incredulidade do nosso coração e do desejo de agradar o mundo que não quer ouvir esta mensagem, de um mundo que deseja ouvir sabedoria, mas que não tem valor nenhum. A segunda pergunta, a segunda aplicação que eu queria trazer para vocês é a seguinte pergunta: vocês têm buscado ostentação de linguagem e sabedoria? É interessante ver que quando Paulo está falando de, provavelmente explicando o porquê que estava acontecendo todas aquelas coisas lá em Corinto, ele fala no capítulo 2, do versículo 1 até o 5, fala o seguinte: "Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em sabedoria persuasiva, em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus." Aqui é importante entender o ponto que Paulo está falando aqui. Provavelmente algum daqueles irmãos em Coríntios, como já foi falado, eles estavam procurando nos seus líderes uma linguagem de sabedoria, uma linguagem de ostentação. E diante disso, eles estavam tendo um líder em detrimento do outro. Eu sou deste, eu sou daquele. Mas muitas vezes isso é um problema nosso. Eu creio que este problema aqui não foi um problema que ficou restrito à igreja de Corinto. Muitas vezes, ao ouvir uma mensagem, ao ouvir um ensino, nós estamos buscando sabedoria e ostentação de linguagem para que aquela mensagem seja digna dos nossos ouvidos. Uma vez ouvi a história, uma história verdadeira, que na igreja do pastor John MacArthur, nos Estados Unidos, muitas pessoas vão para o culto, mas ao chegar na porta da igreja, eles recebem a programação do culto e eles olham logo quem é o pregador. Quando eles veem que não é o John MacArthur, eles dão meia volta e viram, e vão embora. Isso não é uma coisa incomum naquela igreja e em muitas outras igrejas.
Veja, eu não estou aqui colocando em si o mérito do pregador. Aqui o ponto não é um pregador, porque não é o ponto de Paulo. A questão aqui é que Paulo ele não está duvidando, ele não está colocando em xeque a sinceridade de Paulo, de Apolo, de Cefas. Ele não está colocando que Apolo está buscando mais atenção do que os outros. É a questão das pessoas, aquilo que elas estavam ouvindo e aquilo que elas davam a prioridade em ser ouvido, a forma, a sabedoria humana, uma linguagem bonita. Era isso que eles estavam atrás. Era de sabedoria. Eu creio, pessoal, que maus pregadores podem fazer boas pregações visando a sua própria glória. Então não é este o ponto de Paulo. Veja que a credibilidade aqui de Paulo, Apolo, Cefas, mais uma vez, ela não é colocada em xeque. A questão é a resposta deles ao ouvirem os ensinos. Ao invés aqui desses irmãos ouvirem o ensino da palavra e se curvarem diante de Deus, eles estão, na verdade, procurando sabedoria e ostentação de linguagem. Acho que eles devem olhar para esses irmãos, ah, rapaz, esse aqui eu gosto de ouvir. Não, esse aqui não, para lá, mas esse aqui eu gosto. Ah, rapaz, hoje é ele que vai pregar no culto, eu vou estar lá. Mas o outro não, Deus me livre. Ele não fala tão bem não, o outro fala melhor. É simplesmente uma questão de palavras. Muitas vezes, pessoal, nós fazemos a mesma coisa. Nossa postura ao ouvir nossos irmãos ensinando a palavra de Deus, e aqui eu estou falando de pastores, mas não só de pastores. Muitas vezes irmãos comuns que estão pregando a palavra de alguma forma, seja num pequeno grupo, seja numa conversa, um aconselhamento. Muitas vezes, ao ouvir esse ensino destes irmãos, nós ficamos simplesmente procurando encontrar a sabedoria humana e ostentação de palavras. E assim assumimos uma postura arrogante e pecaminosa. Ao invés de ouvir a palavra de Deus e se curvar diante do Senhor, recebendo, ainda que de forma simples, uma orientação divina, por ter afinal a palavra de Deus pregada diante de si, você se fecha em orgulho e diz: este não é digno da minha atenção. Este aqui não é digno. Muitas vezes, então, quando nós ouvimos um pregador que talvez a gente não goste tanto, a gente já começa a olhar para cima, olhar para o lado, olhar para o celular. No fundo, nós estamos procurando sabedoria de palavras. E não estamos com aquele coração ardente, desejoso de falar para Deus: Senhor, o teu servo te ouve. Fala ao meu coração por meio deste homem pecador, incapacitado e indigno de falar a tua palavra. Mas usa ele. Isso é muitas vezes refletido, por exemplo, enquanto nós oramos pelos nossos pregadores. Quem aqui no domingo para um momento: Senhor, abençoa o pastor Tiago, abençoa o pastor Angessa, abençoa o pastor Líbines, que vai pregar hoje. Usa o teu servo para que a tua mensagem seja pregada, não olhando em si para a forma, mas pela mensagem. É ela que é importante. É ela que é poderosa. É ela que é poderosa. Mas muitas vezes nós se fechamos. Queremos uma linguagem bonita. Queremos sabedoria. Simplesmente uma sabedoria vazia que não vale de nada. Se nós estamos buscando simplesmente isso. E a terceira pergunta que eu queria fazer para vocês é: para aqueles que estão aqui e ainda não são crentes, preciso perguntar para você o que lhe falta. O que você ainda está procurando para conseguir ouvir o Evangelho? Você já deve ter ouvido, provavelmente, e ali conseguir se dobrar diante de Jesus entendendo essa simples mensagem. Está procurando ainda sabedoria? Uma linguagem mais bonita, algo que lhe convença intelectualmente a se dobrar diante de Jesus? Se você ainda está procurando isso, eu lamento para você. O Senhor não trabalha assim. Na verdade, versículo 27, Paulo fala: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. De fato, é uma mensagem simples e louca que você precisa ouvir, entender, crer e ser salvo pelo Senhor. Se você ouve isso, mas está procurando algo mais, Deus tem misericórdia da sua alma. Ao ouvir o Evangelho, você que ainda não tem fé em Jesus, se dobre diante de Jesus. Clame a Ele. Se não faz ainda tudo sentido para você, peça a Ele de joelhos, clamando pela sua alma.
Que o Evangelho faça sentido e que você entenda e veja nesta mensagem louca a sabedoria de Deus. Afinal, a loucura de Deus ela é mais forte que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus ela é mais forte do que a força humana. Creia neste Evangelho. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Cristo. Pessoal, essa mensagem, quando eu estava estudando esse texto, ela falou muito ao meu coração. E eu vi muitas vezes aqui, olhando para esse texto, muitos de pecados que eu já tive, lutas que às vezes eu continuo a ter. Mas que a gente não, em nenhum momento, a gente se dobre diante dos nossos pecados, nossa incredulidade, não confiando no poder de Deus demonstrado por meio do Evangelho. Afinal, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então creia no poder dessa mensagem. Pregue ela sem medo. Sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser zombado, sem medo de ser demitido, sem medo de perder um cliente. Pregue esta mensagem louca. Deus, ele pode usar isso. Ele vai utilizar isso para salvar pessoas. Ele pode utilizar isso, mas ele não vai salvar sem isso. E assim nós possamos, de forma humilde, se colocar diante do Senhor à disposição do Senhor, entendendo pela qual fomos chamados, e exercendo esse ministério que o Senhor nos deu de pregar o Evangelho. Mesmo que você não seja um missionário, talvez, mas entendendo a sua responsabilidade como crente. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Façamos isso com zelo, alegria, abundância, tendo isso de fato como estilo de vida e confiando no Deus que usa esta mensagem para salvar pecadores. Vamos orar? Grandioso Deus, amado Pai, eu quero agradecer, Senhor, pelo Teu Evangelho. Essa mensagem grandiosa, grandiosamente simples acerca do Teu Filho, da sua vida, da sua obra, do seu ministério, que segundo as Escrituras morreu, foi sepultado, mas segundo as Escrituras ele ressuscitou ao terceiro dia. Por mais, Pai, que essa mensagem talvez nos faça virar motivo de chacota e trazer prejuízo às nossas vidas, de muitas formas diferentes, pela descrença de um mundo louco que busca sabedoria humana, terrena, demoníaca, que possamos nós, de fato, crer e se alegrar nesta mensagem e proclamar, Pai, a todas as pessoas, não como algo pontual em nossas vidas ou algo a qual delegamos às outras pessoas, fugindo de nossa responsabilidade, mas no pleno cumprimento daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá fé, Pai, para crer naquilo que o Senhor falou. O Senhor já disse que essa mensagem ela é poderosa. É o teu poder para salvar todo aquele que crê. Não nos permite sermos incrédulos e colocar aquilo que o Senhor falou em xeque. Que simplesmente possamos nos submeter em obediência e crer que de fato essa simples mensagem salva pecadores. E que assim, Pai, o Senhor nos ajude a cumprir o nosso ministério. E que um dia diante do Senhor, Pai, ao falar para muitas pessoas, ver alguns frutos, não ver outros, algumas vezes não ter nenhum fruto simplesmente, porque afinal o frutificar pertence ao Senhor, nós possamos ouvir do nosso bom Deus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que possamos chegar diante do Senhor com alegria, dizendo, Pai, que de fato nós fomos fiéis a Ti, cumprindo a nossa responsabilidade para com este mundo caído, sendo, Pai, de fato, sal da terra, luz do mundo. Que o Senhor nos ajude, Pai, abençoe esta igreja, e que o Senhor olhe, Pai, também para o coração daqueles que aqui estão, que ainda não têm uma fé verdadeira em Jesus. Que eles olhem para Cristo, olhem para o Cristo crucificado, que morreu, mas que não permaneceu morto, e se dobrem diante de Ti, confessando os seus pecados e desejando ter uma nova vida em Cristo. Que o Senhor nos use, Pai, nesse processo de apresentar o Evangelho para essas pessoas que aqui estão também. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Ajuda a Igreja Bíblica Batista do Planalto a ser tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos. Para a honra e glória do Teu santo nome, não a nós, mas ao Senhor, Pai. Em nome de Cristo. Amém.